é só você virar um pouquinho só pra ela, assim. Isso. Só isso, só. É preciso que você vai olhar de botar aqui pra você. Isso, né? Legal? Depois de acabar, eu te mostro o que eu trouxe. Sim, vai dar tudo. Ó, vamos começar a programação. É sempre assim. Vai entrar um novo dela, a outra que você quer dar uma Você colocou compartilhada. aquela oração? Você colocou a oração aí também? Não. Daí não. É que ele já é outro programa. É que você tem que ampliar. É que eles usam pequenininho. Ó, o programa dela, você entra lá na página da rádio, eu te mando o link pra você montar ela. Você já compartilha já. E quando acabar o louvor, já sabe que o negócio é pesado. É isso. Vai ser quantos minutinhos, meu amigo? Pode ir pelo menos uns 40 hoje para finalizar legal. Eu vou te avisar ali quando tiver. Você também vai começar o programa daqui a pouco. É, o programa dela Vai é depois. terminar o meu e você já faz lá o seu. Não, o dele é 4h30 só. Da computação um pouquinho. Essas 2 horas aqui são depois que você pensa seu esposo, né? Deixa ele vir, mas aí eles fazem isso tudo. Você é você. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Eu quero que a minha vida seja um testemunho sério. Eu aceito a mudança, eu preciso evolutiva na minha vida. Ser trabalhado todos os dias, ser trabalhado todos os dias. Meus sonhos e projetos, alianças, ministérios, é tudo pra ti, meu Deus. É tudo pra Deus, é tudo pra Deus. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. É tudo pra Deus, é tudo pra Deus. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. Eu sei que não basta apenas sonhar, é preciso disciplina no meu caminhar. E as guerras que hoje eu vivo, farei como Davi, vou descer a fortaleza. A fortaleza é tudo pra Deus, é tudo pra Deus.
que a minha vida tenha propósito, sentido. Adeus, eu aceito a mudança. Olá, graciosos e graciosas! Estamos aqui com mais um programa e hoje temos a nossa convidada como prometido para vocês. Estamos preparando novidades, coisas gostosas aqui para que você possa compartilhar, se divertir. Hoje eu tenho aqui a Catinha e sua turminha. Ela tem um programa também aqui na Rádio Nova Aliança que acontece toda sexta-feira a partir das 16h30. Isso aí, sempre vem a filhinha, né? Seu esposo também, sempre acompanha. Estão a caminho, daqui a pouco eu tô chegando aí. Estão chegando. Seja muito bem-vinda, Katia. É uma honra te receber aqui. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente, a sua e a da sua família. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Amém. Eu vou iniciar aqui apenas com um versículozinho bíblico para que a gente consiga entrar no nosso podcast, amém? E vocês, como é que vocês estão? Uma ótima tarde, um final de semana abençoado, um carnaval pleno, tá bom? Com muita presença do Senhor na sua vida. Lá em Colossenses, capítulo 1, do 19 ao 27. Sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tudo que você está fazendo para o Senhor não é em vão. Nós estamos aqui, você está aí, suas orações, seja o que você estiver fazendo para o Senhor. Que você entenda nesta tarde que absolutamente nada é em vão. Então vamos lá, Catinha, seja muito bem-vinda. Compartilhe aqui com a gente como iniciou esse seu projeto de programa, como é que foi tudo isso? Então, na verdade, eu meio que caí de paraquedas, né? Porque eu trabalho com criança há muito tempo, mas uma coisa tá na salinha, na igreja, outra coisa tá na frente de uma câmera, 2, 3, 4, 5, 6, já perdi as contas aqui, né? Eu nem contei quantas tem, hoje é a primeira vez que eu tá... Microfone e tal. Eu, desde a infância, adolescência, eu sempre morri de medo disso aqui, ó. O microfone pra mim era um desespero, né? Já depois de velha que eu comecei a me acostumar um pouquinho mais, assim, pra cantar na igreja ou alguma outra coisa, morri de vergonha. Agora, pensar em apresentar programa também, nunca pensei, sempre morri de vergonha de fazer vídeo falando, que dirá falar assim, né? Mas aí, no ano passado, aconteceu de conhecer o pastor Jó, que me convidou para vir aqui no programa dele, com meu esposo, né, o pastor Jó Siqueira. E aí foi o meu primeiro contato com esse mundo aqui. Aí, na última vez que eu vim no programa do pastor Jó no ano passado, algumas imagens que eu passei, que eu pedi pro Renato passar, né, alguns vídeos e fotos de algumas coisas que eu tinha feito durante o ano. Passou um trechinho da IBF da minha igreja, né? Aí o Renato me ligou no dia seguinte perguntando se eu sabia de alguém que se interessaria de fazer um programa infantil aqui na rádio, que ele queria muito botar um programa infantil. E aí eu fiquei pensando em quem? Você! Você! Aí eu fiquei pensando em quem?
Aí eu não consegui assim, né? Aí cheguei a pensar de ver se a igreja abraçava isso e tal. Mas aí conversei com meu esposo, ele pensou comigo assim, né? A gente achou que dava pra fazer alguma coisa assim que desse pra agradar, quem sabe, a criançada pelo menos, né? Porque criança, né? Não é difícil você agradar uma criança. Aí a gente topou encarar o desafio, entendeu? E estamos aí, já passamos um pouquinho de um mês de programa, temos bastantes novidades para... E a audiência tá lá em cima. Para breve, sim, né? Glória a Deus. Deus tem dado uma resposta bem grande. Pelo menos os primeiros programas, assim, deu um retorno que a gente não estava esperando, né? E os comentários têm sido bem favoráveis, bem positivos. O programa tem alcançado bastante gente. Então, eu acredito que a gente vai alcançar o objetivo, né? De alcançar o maior número de crianças pelo mundo. Nossas crianças precisam conhecer a Jesus, né? A gente não pode tirar isso delas, não pode tirar essa oportunidade delas. E qual é a sua igreja, o ministério que você atua hoje? Hoje eu sou da ADSG, Assembleia de Deus de São Gonçalo, do Ministério de Madureira, Bispo Abner, né? Que é o nosso pastor, assim, bispo geral, né? Da nossa igreja. Mas eu cresci na PIB de Neves, a igreja que tem bem aqui do lado. Cheguei lá no berço, cresci lá. Tudo que eu consigo fazer hoje no departamento infantil, tudo que eu consigo falar hoje, tudo que eu consigo passar para as crianças, me comunicar com as crianças, eu aprendi na primeira Igreja Batista de Neves. Além de eu ter sido acolhida, abraçada a minha vida inteira por todo mundo ali, eu aprendi muito. Eu tive excelentes professores na escola bíblica dominical. Tive uma pessoa muito especial que foi quem me treinou. Eu não apenas vi e trabalhei com ela, ela me treinou para trabalhar com crianças no departamento infantil. Até citei ela no primeiro programa, no finalzinho, porque no ano passado Deus recolheu ela, né? A tia Regina, uma pessoa maravilhosa, foi muito importante na minha vida, foi uma mãe. E graças a Deus, devo a ela, ela me ensinou tudo que eu precisava saber para continuar e chegar onde Deus quiser. Amém. E você sempre foi da igreja, você desde pequenininha, assim, você foi sempre da PIBAN, de outras igrejas, ou você foi crescendo mesmo nesse ministério, na PIBAN? Sempre na PIB de Neves, Na Primeira PIB, Igreja né? Batista de Neves. PIB. Foram quase 28 anos da minha vida na Primeira Igreja Batista de Neves. Saí de lá porque eu casei, mudei para mais longe, ficou muito complicado continuar aqui, né? Aí fui para uma igreja mais perto, estou nessa, vai fazer 12 anos agora. Final de fevereiro para março, vai para 12 anos que eu estou nessa igreja. Que bênção. E eu e minha casa caminhando nessa igreja já. Servindo ao Senhor. Isso aí. Tem uma terceira igreja, que é uma igreja do coração, a Assembleia de Deus da Genhoca, o pastor Gerson, o pastor lá hoje, né? Eu não sou dessa igreja, mas a minha tia é dessa igreja há muito tempo e eu cresci lá também. Então, muita coisa também aprendi lá. Bênção, bastante experiência. E tem um detalhe, gente. Vi alguém me seguindo lá no Instagram. Eu falei, quem é essa pessoa que tá fazendo desenhos aqui? É ela? Ela também ela faz desenhos, é grafite. Divulga pra gente as suas redes sociais. Ela fez o artista Faustão. Fez também a Patrícia Bravanel, a filha do Silvio Santos. Fez a Rainha Elizabeth. Uma artista aí no grafite. Bastante coisa lá. Não sei se o Renato consegue jogar um Instagram aí. É o Franca Kátia Desenhista, o meu Instagram dos meus desenhos. Aí é uma coisa que eu faço desde criança também, desenhar. Mas desse jeito nunca tinha desenhado na minha vida não. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a desenhar com os traços mais realistas, né? Desenvolvi só vendo vídeo.
eu vou vendo os vídeos assim no YouTube. Eu vi o negócio e eu gostei disso aqui. Eu quero fazer isso aqui. Aí eu vou, pesquiso como é que eu faço aquilo ali. Aí eu pesquiso tudo que eu puder pesquisar, até descobrir como é que eu faço aquilo ali. Aí eu vou e tento fazer aquilo ali. Normalmente Deus tem abençoado, eu tenho conseguido fazer. Alguma coisa sai. Às vezes a primeira não fica tão bom, a segunda ainda tá meio esquisito. Mas aí eu vou treinando, cada tentativa errada eu vou melhorando para a próxima, até chegar no objetivo que eu espero, assim, pelo menos, né? Com desenho foi a mesma coisa. Eu sempre tive jeito, talento para desenho. Mais de 2 anos para cá que eu parei para focar e tentar treinar. E achei uns vídeos ensinando umas técnicas que abriram assim, sabe? Aí comecei a treinar, começou a sair, aí tô fazendo. Renato, você não consegue botar aí não, Renato? O Instagram? O Instagram. É Franca, né? Porque não tem cedilha. Franca Kátia Desenhista. Ah lá, ele conseguiu colocar. Ali o Faustão ali embaixo. Ali, ó, tem o Faustão. Não sei se ele consegue subir mais um pouquinho. Aquele punho ali é o meu, tá? Punho, Eu fui olhando minha mão e fui desenhando. Ah, eu achei que ficou muito criativo. Os traços ficaram muito bem definidos, assim. Obrigada. Gostei muito. Ficou bem realista. Tá de Só parabéns. preciso de lápis, borracha e papel. Isso aqui foi uma feira integrada, Feira da né, de FISG. São Gonçalo. Isso, Feira da FISG. Feira Integrada de São Gonçalo. Foi lá na pracinha Zé Garoto. A Patrícia Esse da Patrícia Bravanel. Ó, ficou muito real. Ficou muito Tem mais bonito. encomendas que eu vou recebendo e vou fazendo também. Ficou bem realista. Ficou muito bonito mesmo. Bota o da Rainha Elizabeth, Renato. Esse daí é o Dan, gente. Meu amigo Dan. Ganhei o quadro direto da exposição dele. Esse quadro de vez em quando aparece nos vídeos que eu faço pro programa. Ele tá lá na parede da minha sala. Ali a Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth. Esse aí que você fez. É. Vê se acha ele inteiro, que aí vai mostrando umas partezinhas assim, demora um pouco mais. Ó, o Cavaleiro do Zodíaco, a Rainha Elizabeth ali. Não, ficou muito realista. É um dos que eu mais gosto. muito Esse, o real. Wiki de Fênix e o meu desenho são os que eu mais gosto. Não, está de parabéns. Obrigada. Parabéns. E se vocês quiserem contratá-la, siga nas redes sociais. Chama lá no direct, que a gente vê aí o orçamento. Eu aceito encomendas. Meu primeiro lobo, nunca tinha desenhado um bichinho na vida. O primeiro bichinho que eu fiz foi aquele lobo ali. Parabéns, Catinha. Obrigada. Parabéns, tá? Não somente pelo programa, mas por você ter esse trabalho lindo que você está desenvolvendo. E com certeza, muitas pessoas, depois de visualizar aqui, vai te contactar e vai entrar em contato Amém. com você sem dúvidas. Sem dúvidas. Compartilha com a gente, assim, um momento difícil da sua vida, um fundo de poço que você passou. Então, tem alguns, né? Alguns. Agora o pior. Porque assim. Vou começar um pouquinho lá de trás, mas eu vou resumindo, não vou falar muito não. Eu sempre quis ser mãe. Minha filha hoje tem 7 anos de idade. Ela já tá com o espírito materno dela bem aflorado, que ela já tá torcendo para crescer logo, para poder casar para ser mãe, gente. Eu, na idade dela, também não era muito diferente. A primeira vez que eu peguei meu irmão no colo, ele era um bebezinho recém-nascido, eu tinha uns 7 aninhos também. Eu descobri que eu queria ser mãe ali, mas também com 7 anos não dá, né?
Então, quando eu casei com meu esposo, eu já casei deixando nas mãos de Deus. Eu não fiquei me prevenindo para não ter filho por tanto tempo, né? Eu conversei com ele antes, ele não se incomodou com isso, né? Ele embarcou nessa comigo e nunca tomei remédio para prevenir criança. Deixei no tempo de Deus. Só que passaram alguns anos, 1 ano, 2, 3, 4, 5, né? Com 5 anos de casada, tentando engravidar, que finalmente minha filha nasceu. Veio para nascer. Uns 2 anos antes eu tinha perdido o bebê, né? Quando ele estava para completar 2 meses, que eu fui ouvir a batida do coração, não teve batimento cardíaco e perdi. Aí foi complicado bem assim, mas tudo bem, passou. Com 5 anos, fazendo exame, vendo se tinha problema, eu nunca acusava nada, não dizia que eu tinha impossibilidade de engravidar. Eu simplesmente não engravidava. E o ano que minha filha veio, né, assim que eu engravidei, foi nesse ano, no último trimestre da gestação, meu marido ficou desempregado. Nossa. Fiquei sem plano de saúde e já não sabia mais onde minha filha ia nascer, porque depender do público é complicado. Hoje eu não sei tão bem como é que tá a maternidade pública por aí, mas na época a maternidade pública de São Gonçalo estava bem complicada. Eu passei 48 horas, dias antes da minha filha nascer, internada na maternidade que tem ali pela Zé Garoto, tem ou tinha, não sei se ainda tem. E foram as piores 48 horas da minha vida, porque eu vi muita coisa ali. Vi grávidas sendo largadas, assim. Crianças nascendo sem médico, sem enfermeira na sala de pré-parto, porque tinha gente demais para pouco médico. Tinha enfermeira que destratava, via que era gente nova e que já tinha um monte de filho, não dava atenção. Então eu vi muita coisa, tive muito medo da minha filha ter nascido ali, graças a Deus ela não nasceu. Então, estava complicado o médico público. Mas graças a Deus tudo certo. Minha filha veio no ano de desemprego. Esse desemprego durou 2 anos e meio. 2 anos e meio, com uma criança recém-nascida. Pensa você orando 5 anos pela sua criança. Sua vida poderia não estar às mil maravilhas financeiramente, mas você vivia muito bem. E de repente, quando você mais precisa da parte financeira, para cuidar de uma criança, para se tratar, para poder fazer o acompanhamento, você perde tudo isso. E o fundo do poço que você falou, eu nem considero quando a gente teve a experiência de abrir o armário da cozinha e não ter nada, abrir a geladeira só ter água, procurar o trabalho não aparece. Quando aparecia era um bico ou outro assim, que não dava muita coisa, mas dava para levar um de outro. Eu nem considero esse o fundo do poço. O fundo do poço veio depois, porque esse tempo complicado que a gente passou por causa da falta de emprego, eu ainda tinha o que eu perdi depois. Eu tinha ânimo, eu tinha a alegria de estar na casa de Deus. A gente caminhava 40 minutos da casa que a gente precisou ir morar para a nossa igreja, para poder estar nos cultos, para poder estar nos ensaios, para poder participar. A gente ia empurrando minha filha no carrinho, meu marido ia levando ela no colo, e a gente ia feliz. A gente ia conversando, cantando, rindo, brincando com ela, distraindo ela. A gente andava 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, fazia o que tinha que fazer lá, e a gente fazia tudo feliz, né? Nessa época, foi a época que a gente perdeu o nosso apartamento, a gente perdeu um monte de coisa, foi quando a gente teve que mudar para mais longe, num lugar que a gente não queria ter ido morar, mas a gente precisou, e eu agradeço a Deus por ter tido aquele lugar. Mas eu ainda tinha alegria. No ano da pandemia, aconteceu comigo o que aconteceu com muita gente. De tudo aquilo que eu ainda estava vivendo, graças a Deus o desemprego já tinha passado. Mesmo no desemprego, mesmo na escassez, eu pude ver o que a palavra de Deus promete, que nunca vi o justo mendigar no pão.
graças a Deus, tudo que a gente precisou não faltou. De alguma maneira, Deus enviava. E enviava de maneira que a gente não estava nem esperando. Glória a Deus. Entendeu? A família ajudou, graças a Deus eu tenho uma família que me ajudou. Meus sogros nos ajudaram muito. Mas até para ajuda, né? Não é sempre que dá para ajudar, não é toda hora que a pessoa consegue te ajudar. Tem hora que é a gente com a gente, né? Tem coisa que Deus quer tratar com a gente não entende por que a gente está passando. E aí depois eu fui entender o porquê que Deus me deixou esperando 5 anos pela minha filha. Porque no ano da pandemia, com a minha filha já um pouco grandinha, uns 3 para 4 anos de idade mais ou menos, foi quando eu comecei a ter problemas com ansiedade. Porque até antes da pandemia, eu ia para a igreja, eu deixava minha filha na escola, eu tinha minha vida. Veio a pandemia, eu fui obrigada a ficar trancada. Numa casa que eu não queria estar, num lugar que eu não queria estar. Aí nesse momento você teve a ansiedade. Nesse momento que começou a dar ruim. E ter que administrar a criança com aquela situação toda. O trabalho, graças a Deus, já tinha, mas ainda tinha bastante dificuldade. A minha casa sendo construída, sim, mas a obra estava parada, porque é muito gasto uma obra e a gente não tinha como gastar com a obra naquela época. E eu querendo ir para minha casa e minha casa não estava pronta e todo aquele terror que colocaram na cabeça de todo mundo, aquilo me abateu de um jeito que eu comecei a ter ansiedade, comecei a ter princípio de depressão. Graças a Deus, minha filha precisou me deixar esperando 5 anos para nascer, porque se não fosse por ela, talvez eu tivesse mergulhado de cabeça numa depressão e não estivesse aqui. Entendeu? Porque por ela, por saber que ela precisava de mim, por ela eu conseguia reagir para alguma coisa. Porque a vontade é a que toda pessoa que está entrando numa depressão tem. É ficar deitada, dormindo, não quer saber de nada. Quer fazer, sabe que precisa fazer, mas não consegue fazer. E quando deu aquela pausa que deu para voltar e ir para os cultos, eu já não tinha mais tanta força para estar indo para a igreja. Dias que eu até poderia estar, mesmo no meio da pandemia, mas eu já não tinha aquela força, já ficava em casa. Quando pôde voltar, né, à normalidade, mesmo estando na igreja, mas eu ainda fiquei bem fraca por muito tempo. E se perguntar para alguém que estivesse à minha volta, provavelmente a pessoa vai dizer que nem sabia de nada disso. Porque eu sempre fui uma pessoa que procuro pelo menos não deixar o outro perceber que eu não estou bem quando eu não estou bem. Porque eu sempre pensei que assim, o problema é meu. Eu até posso compartilhar o meu problema com alguém, mas eu não tenho que descontar o meu problema em ninguém, entendeu? Se eu tô com outra pessoa que não vai poder me ajudar, eu procuro ficar bem, passar a alegria que eu puder passar. Tá tudo destruído aqui por dentro, mas eu tô sorrindo assim. E ninguém sabe o oceano Ninguém sabe. E aí a outra coisa também que não me facilitou, porque eu sempre fui muito de guardar tudo. Eu guardava tudo pra mim. Eu sempre tive dificuldade de falar aquilo que eu estava sentindo. Falar de mim. Eu sou boa para escutar. Mas para falar de mim, é bem difícil eu me sentir à vontade para estar falando assim de mim. Então eu sempre guardei muito, e a hora que estourou foi muito complicado mesmo. Então, Deus tem o tempo para tudo, né? Teve o tempo para minha filha chegar, não foi na hora que eu esperava, mas foi na hora certa, porque graças à vida dela eu conseguia reagir um pouco e com o tempo, né, foi melhorando. Eu ainda luto um pouco contra isso. Tem dia que pra mim não é tão fácil. Assim, ou seja, o sorriso da sua filha, a companhia que a sua filha te dava
né? Os momentos alegres. E eu precisar fazer por ela. Por ela. Porque se eu não fizer comida, ela não come. Se eu não arrumar a casa, ela fica numa casa suja. Se eu não desse banho nela, ela ia ficar suja. Eu não podia deixar minha filha assim. Então, por ela, para cuidar dela, eu precisei reagir. Não conseguia reagir como eu gostaria. Eu deixei muito de brincar de muita coisa com a minha filha, por não conseguir reagir. Mas por ela eu consegui reagir e não afundar tanto quanto muita gente por aí acaba se afundando, né? E a gente vê muito fim que talvez não precisaria ter acontecido, né? Se de repente quem estivesse por perto, quem estivesse em volta, percebesse, ou se a pessoa conseguisse falar, coisa que eu também não conseguia, né? Ajudaria, mas ela veio na hora certa, luto uma hora acaba, né? E Deus foi abençoando até que o emprego chegou, as coisas começaram a melhorar. Deus usou irmãs da igreja, Deus usou a minha família, a família do meu marido, para nos abençoar também de várias maneiras. Durante o ano da pandemia, a gente conseguiu, meu marido foi conseguindo fazer a nossa casa, minha família ajudou a gente com o material que faltava. E ele foi, meu marido levantou a nossa casa praticamente sozinho. Ao longo dessa caminhada, Deus enviou algumas pessoas que ajudou ele. Meu sogro sempre ele dava um apoio a ele também, estava sempre junto, mas meu sogro é um senhor de 80 e poucos anos já, né? Mas a presença dele ali com meu esposo, o pouco que ele fazia para tentar ajudar, já dava mais motivação ainda a ele para conseguir. Mas foi ele praticamente sozinho para cavar, carregar aterro, levantar as paredes, as barras de concreto que se atravessa para poder jogar laje, ele atravessou uma a uma sozinho. Enchendo, subindo a escadinha, colocando no balde. É interessante isso porque muitas pessoas, eu falo muito isso, né, em algumas palestras e ministrações que eu faço, é a comparação, né? Algumas pessoas também ficam se comparando muito umas com as outras e isso também leva a uma certa depressão, né? A gente mostra aqui uma realidade. Por exemplo, você estava sozinha com a sua filha praticamente ali para suportar tudo isso, né? E tem pessoas que têm ali uma auxiliar para ajudar com as crianças, como uma secretária do lar, uma babá que está ali ajudando, né? E que também está passando por esse mesmo problema. Ou passou, ou tem alguém para auxiliar, né? Mas a gente vê que em nenhum momento Deus não te desamparou e ele quis mostrar para você que você era mais forte do que você imaginava. Sim. Né? E assim, hoje tem várias pessoas aqui nos assistindo que são estéreis e que a sua história pode estar tocando os corações e as mentes de várias pessoas que são estéreis, que gostaria de ter um filho e não tem, que talvez nesse momento também esteja passando pelo que você passou, não tenha na geladeira nada para comer, nos armários, sabe? E assim, eu vejo que o marido também se sente impotente diante dessa situação, né? Hoje você se superou. Qual o recado que você, de superação da sua história, que você pode estar deixando para os nossos ouvintes, para as mulheres que querem ser mães e ainda não são, as famílias que estão sem ter o que comer dentro de casa hoje? Para pensar nisso. As pessoas que passaram pelo processo de ansiedade e depressão, as pessoas que ainda estão lutando com esse processo de ansiedade e depressão. O que você pode falar para os nossos ouvintes nessa tarde? Primeiro que para Deus não tem impossível, né? O homem pode dizer que você não pode. O médico pode dizer que não tem jeito, não tem remédio.
que não existe tratamento para você. Por mais difícil que seja a situação, seja lá o que for, para Deus não há impossível. Quando a gente não tinha nada, quando Deus supriu as nossas necessidades, a gente viveu um bom tempo na dependência total de Deus, essa parte financeira principalmente. E quando nada nos faltou, foi quando a gente estava caminhando, quando a gente conseguia sorrir, quando a gente não parou, a gente continuou caminhando para a casa de Deus. A gente continuou fazendo o melhor que a gente conseguia na casa de Deus. Pode não ter nada na sua geladeira, pode não ter nada no seu armário, continua caminhando para a casa de Deus. Deus nunca vai te desamparar. Pode até parecer que Ele te desamparou, Ele nunca vai te desamparar. Processo tem começo, tem final. Todo mundo vai passar por um processo na vida, seja lá qual for, seja lá em que área for. Se você continuar caminhando, Deus vai te ajudar a passar por esse processo. Se o médico falou que você não pode ter filho, para Deus não há impossíveis. Confia em Deus, ora a Deus, se assim for da vontade dEle, porque a vontade é a vontade dEle. Às vezes Ele não te dá, e você pode não entender o porquê que Ele não vai te dar, mas Ele sabe porquê que Ele não está te dando. De repente é livramento para alguém aí, até para a própria criança que estaria vindo. Pode ser algum livramento para a própria de alguma coisa. Se Deus não der, Ele sabe por que não deu. Mas ninguém tem a última palavra. A última palavra é a última palavra de Deus. Se você quer, se você deseja, ore, confie, caminhe para a casa de Deus. Busque a Ele, que Ele vai te atender, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder de alguma maneira. Amém. Nossa programação já está chegando ao final. E que o seu carnaval seja um carnaval repleto do amor de Deus, porque é o que nós estamos precisando, é desse amor de Deus, porque o amor dele faz a gente vencer qualquer guerra. É o amor que faz você vencer a guerra, porque é o amor que te dará força para você vencer qualquer guerra. E como a palavra, Catinha, do Senhor nos diz aqui em 1 Coríntios 15:58, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que a gente consiga deixar essa mensagem nesta tarde. Nada do que você está fazendo para Deus é em vão. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Que Deus te abençoe. Um ótimo programa. O programa dela também vai começar daqui a pouquinho. Vai começar daqui a pouco, gente. Tá bom? E vocês, obrigado pela sua audiência. Siga a Catinha nas redes sociais. Fala mais uma vez das suas redes sociais aí, Catinha. Franca Kátia Desenhista no Instagram. No Face tem o Tia Catinha e Turminha. @Tia Catinha e Turminha. Agradeço muito o convite. Tá? Obrigada, prazer estar aqui. Que bênção. Ela vai fazer um quadro do meu filho, gente, porque eu fiquei encantada. Eu vou contratá-la para isso. Amém. Muito obrigada. Amém. Fiquem todos com Deus. Vamos dar tchau aqui para os nossos Tchau. ouvintes. Que você possa ter um carnaval abundante da presença do Senhor. Amém? Amém. Cuidado, olha as Juízo, doenças povo, juízo, sexualmente transmissíveis aí nesse carnaval. Vamos nos policiar, o mundo não vai acabar no carnaval, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um beijo Amém. carinhoso para vocês. Acabou? Não acabou? Cadê o Renato? Cadê? Será que chegou Estamos. mais gente aí, gente? Será? Alguém
Bom, gente, aqui é ao vivo, A gente né? A gente só tinha 5 continua. minutinhos, vamos prosseguir porque A gente prossegue. alguém chegou aqui na recepção. Eu acho que deve ser a turminha que chegou aí. A turminha que chegou, Eu acho né? que deve ser. Ó, já que Renato deixou a gente no furo, se a turminha chegou, deve dar tempo da turminha aparecer. Será que a turminha chegou, gente? Tio Renato, chegou gente aí, não? Não chegou mais ninguém, não? Eu acho, então, que a turminha não chegou ainda, não. Tá a caminho, gente. Tá a caminho, tá a Caminho, então. Eu vim na frente hoje. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua presença. Deus te abençoe abundantemente. Muito obrigada, Catinha. Me dá aqui um abraço. Seja bem-vinda. Você passa uma excelente programação de volta. Cadê o Renato? Ele pediu para finalizar a programação. É? Bom, gente, então, enquanto não termina, eu quero falar algo para vocês. Tudo que nós fazemos aqui na terra é registrado no céu. Amém? Deus é o nosso pão, é o pão de cada dia, é o pão que nós necessitamos, que nós precisamos. Amém? Que você possa se alimentar cada dia mais deste pão. É o pão da vida. Amém? Para que você consiga prosseguir aí na sua caminhada, nos seus caminhos, mesmo diante das suas dificuldades, mesmo diante dos seus problemas. Amém? E que você seja mais que abençoado. Toda segunda-feira nós temos uma oração às 4h30 da manhã, lá no meu Facebook, Merielle Maia. Você pode acompanhar, seguir, tá bom? Compartilhar com outras pessoas. São mulheres com propósito de oração. Amém? Fiquem todos com Deus. Agora vai, gente. Agora vai. Tchau, tchau. Um 4h30 abraço. da tarde, hein? A partir de 4h30. Aqui, ó. Tia Catinha e turminha. Obrigado a todos e até o próximo programa, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau.